Pois bem, nós agora já estamos em condições de iniciar nossa aula de hoje. Eu queria primeiramente apresentar para vocês o que nós vamos estudar durante as próximas semanas na disciplina de pneumatologia. Vou compartilhar aqui minha tela. Vou apresentar para vocês o programa, o qual também estará disponível para vocês na nossa plataforma EAD. Isso aqui vai ser bem rápido, tá? Ajustar aqui essa telinha. Pois bem, essa disciplina chama-se Teologia Sistemática 4 e os temas dela são pneumatologia e angelologia. É uma disciplina de 4 créditos, 60 horas aula. E nesse primeiro momento nós vamos ver a primeira parte da disciplina, que é pneumatologia. Nossa disciplina pertence ao campo acadêmico chamado teologia e é a quarta disciplina das chamadas teologias sistemáticas, que no nosso seminário são 5, e a 4 diz respeito a esses dois temas, pneumatologia e angelologia. Nessa disciplina nós vamos estudar sobre a natureza do Espírito Santo, sua atuação no Antigo e Novo Testamento, sua atuação em Cristo, sua atuação na Igreja e na experiência humana, bem como os dons do Espírito Santo. Essa é a nossa ementa e nós temos como objetivo geral da disciplina conhecer os fatos da revelação progressiva acerca da natureza e obra da pessoa do Espírito Santo. Os objetivos específicos são, primeiro, compreender o que a Bíblia ensina sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo, identificar as dimensões da ação do Espírito Santo na economia da Trindade, tanto na esfera geral como na esfera da redenção, e, por fim, reconhecer as alegações bíblicas acerca da concessão dos dons espirituais pelo Espírito Santo à Igreja, enfatizando o número e a duração dos mesmos, o número e a duração dos dons espirituais. Nossa primeira unidade, que já está acontecendo, ela trabalhará com os nomes, títulos e símbolos do Espírito Santo. Nós não entraremos aqui nas videoconferências, porém, esse tema será trabalhado em textos dispostos na plataforma. Trabalharemos acerca da personalidade do Espírito Santo, de forma mais específica, começando hoje, e trabalharemos nessa primeira unidade acerca da divindade do Espírito Santo, o tema da divindade do Espírito Santo. A segunda unidade da disciplina de pneumatologia diz respeito à obra do Espírito Santo. E aqui estudaremos a obra do Espírito Santo na criação, depois a obra do Espírito Santo na redenção e, por fim, a obra do Espírito Santo na igreja. Nossa terceira unidade diz respeito ao Espírito Santo na concessão dos dons espirituais, o Espírito Santo e os dons espirituais. Nessa unidade, nós estudaremos a natureza e propósito dos dons espirituais, o número dos dons espirituais e, por fim, o debate entre o continuismo e o cessacionismo. O continuismo, para quem não está habituado ainda com essa linguagem, diz respeito ao posicionamento teológico que afirma a continuidade de todos os dons espirituais que são manifestos apresentados no Novo Testamento, nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento. O cessacionismo é a concepção teológica que afirma que alguns dons espirituais eram privativos do período apostólico, não tendo continuidade no período pós-apostólico. Não que nenhum dom permaneça, mas que determinados dons, principalmente os chamados dons miraculosos, eles estariam restritos ao ambiente do Novo Testamento e ao período da era apostólica. E há um debate teológico ainda hoje muito forte nesse sentido, com cristãos fiéis, cristãos realmente comprometidos com Deus,
mas que têm concepções diferentes acerca dessa temática. Nós vamos discutir biblicamente esse assunto aqui na conclusão dessa disciplina, ou dessa parte da disciplina Teologia 4, que é Pneumatologia. Nós trabalharemos com aulas por videoconferência, como esta que estamos tendo hoje, e com leituras e atividades online no âmbito da plataforma EAD do seminário. Teremos slides, textos e vídeos, e nas avaliações nós teremos os fóruns na plataforma EAD, questionário também na plataforma e a redação de textos com temáticas que serão previamente comunicadas aos irmãos. Os critérios de cada avaliação são: para a atividade fórum, o aluno deve demonstrar habilidade na elaboração de tópicos, bem como no comentário dos tópicos criados pelo professor e por outros alunos. As abordagens devem ter coerência com o tema em questão e contribuir para uma melhor compreensão do tema em questão. Para a atividade questionário, o que vai ser avaliado é a capacidade do aluno de demonstrar domínio do conteúdo, e isso por meio da precisão nas respostas. E para a atividade de redação, o aluno deverá demonstrar domínio do conteúdo também e um bom encadeamento de ideias com clareza e objetividade. Isso aqui é o que vai ser avaliado em cada uma dessas atividades. Na nossa bibliografia consta a Teologia Sistemática de Lois Berkhof, a Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, de Wayne Grudem, a Teologia Sistemática de Stanley Horton, a Teologia Elementar de Bancroft e, por fim, a Teologia Sistemática de Millard Erickson. Então, resumidamente, esse é o nosso programa, vai estar disposto na plataforma para os irmãos, ok? Não precisamos nos deter muito aqui, porque isso aqui apenas apresenta a nossa disciplina de forma geral. A partir de agora, então, nós vamos começar com o conteúdo da aula de hoje, que diz respeito à personalidade do Espírito Santo. Eu quero só informar que durante a nossa apresentação, os irmãos poderão, em se mostrando necessidade, fazer perguntas, ou, se preferirem, vocês podem anotar suas dúvidas e, ao final da nossa aula, nós daremos um tempinho para que vocês possam apresentar essas dúvidas. Quero lembrar vocês que, normalmente, o nosso horário é das 7 às 8h20 da noite, porém, em razão do adiamento da primeira semana de aula, nós teremos que repor esse conteúdo. E conforme foi combinado com todos vocês, esse conteúdo será reposto nas aulas que começarão a partir de hoje, ou começando a partir de hoje, nas próximas aulas. 20 minutos, em média, teremos de acréscimo, de modo que, e vocês são sabedores disso, já falamos semana passada, a nossa aula de hoje, ela irá até 8h40. 8h40 ao invés de 8h20. E também na de amanhã e das próximas 2 semanas. Muito bem, vamos começar por aqui. Nós vimos nas aulas da semana passada o pensamento de uma seita chamada Testemunhas de Jeová acerca do Espírito Santo. Eles não chamam pessoa do Espírito Santo. Nós vimos que suas alegações vão em sentido contrário. Para eles, o Espírito Santo não é uma pessoa. E o que vimos aqui foram afirmações baseadas nos textos que eles usam para discipular os seus adeptos, e afirmações que negam a personalidade do Espírito Santo. A conclusão das Testemunhas de Jeová com relação ao Espírito Santo é a de que ele é uma manifestação do poder de Deus, ou é o próprio poder de Deus em ação. Vimos que a expressão preferida das Testemunhas de Jeová, quando falam do Espírito Santo, é força ativa de Deus.
eles o chamam de força ativa de Deus. Nesse título que eles dão, fica claro que o Espírito Santo para eles está na categoria das coisas, não das pessoas. Portanto, é o modo de Deus agir, é o poder de Deus em ação. É o poder de Deus que é enviado a todos os cantos para realizar os propósitos divinos. Esse poder é impessoal, ele não é racional, ele não tem mente, não tem cérebro, ele não tem personalidade, sentimentos, absolutamente nada disso, porque ele faz parte da categoria das coisas. É, portanto, a forma de Deus agir, é a maneira como Deus realiza as coisas. As testemunhas de Jeová, convém dizer, não negam o valor e a importância do poder de Deus, ou do que eles chamam do Espírito Santo, como sendo o poder de Deus. Eles reconhecem que é absolutamente necessário e a maneira que Deus age no mundo, a forma que Deus age na criação. Porém, eles pecam terrivelmente em não reconhecer o fato bíblico revelado de que o Espírito Santo, apesar de poderoso ou todo-poderoso, ele não é um mero poder. Ele é o próprio Deus em pessoa ou na terceira pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Nós afirmamos muito diferente disso, e seguindo a revelação bíblica, dizemos que o Espírito Santo é sim uma pessoa. E hoje nós começaremos a pensar acerca das bases que nos dão tal segurança. Por que nós dizemos então que o Espírito Santo é uma pessoa? Semana passada ainda nós abrimos esse tema dizendo o seguinte, que para uma compreensão adequada da personalidade do Espírito Santo, primeiro precisamos entender o conceito de personalidade. Em seguida, nós vamos verificar nas Escrituras Sagradas quais são os elementos atribuídos ao Espírito Santo que o apresentam como detentor dessas características distintivas de personalidade. Então, na semana passada, nós trabalhamos ainda no final da aula um pouco esse slide, onde nós afirmamos o seguinte, que por personalidade do Espírito Santo, nós queremos dizer que ele possui ou contém em si mesmo os elementos ou todos os elementos de existência pessoal, em contraste com a existência impessoal ou vida animal. Em seguida, definimos personalidade da seguinte forma, que existe personalidade quando se encontram em uma única combinação inteligência, emoção e volição, ou ainda autoconsciência e autodeterminação. Esses 5 elementos foram apresentados como sendo identificadores da presença real de uma personalidade. Uma pessoa, ela apresenta esses atributos. Ela tem inteligência, ela tem emoção, ela tem volição, que é aquele aspecto voluntário da vontade, ela tem consciência de si mesma e ela tem autodeterminação, o poder de agir com consciência própria. Se existem esses 5 elementos em uma única combinação, nós temos aí uma personalidade. E essa personalidade é distinta da existência impessoal ou da existência animal. Os seres impessoais presentes na natureza, eles, apesar de sua realidade existencial, não demonstram essas características. São inanimados, são entes inanimados. Aqui você pode pensar em todas as expressões de existência da natureza que não possuem vida animada. Toda a natureza. Talvez até mesmo nos ambientes espirituais existam coisas assim.
nós somos muito informados sobre os seres pessoais nos ambientes espirituais, mas não das realidades impessoais. Mas é possível, sim, que existam realidades impessoais nos ambientes celestes. Porém, essas realidades não apresentarão essas características. No mundo animal, nós temos seres que possuem vida, fôlego, mas que não possuem essas características, pelo menos nos níveis exigidos para que se possa, acerca desses seres, afirmar personalidade. Então, nós podemos, de alguma maneira, reconhecer que os animais possuem uma certa inteligência, eles demonstram emoção em algum nível, eles têm a capacidade de fazer coisas, de agir, muitas vezes por instinto, mas às vezes nós conseguimos identificar algumas ações que são fundamentadas em um nível básico de inteligência em alguns animais, porém não, não temos como sondar a questão da autoconsciência, da consciência de existência própria nesses seres, nos animais, e se existir é num nível muito básico também, e igualmente a questão da autodeterminação com base na consciência de si mesmo e da consciência do entorno. Portanto, quando falamos da vida animal, não pessoal, não racional, nós chegamos a essa conclusão. Tudo é muito básico, é muito primário e não se pode comparar com a existência humana, a existência racional e pessoal humana. No caso dos homens e dos seres racionais e espirituais, todos esses elementos estão presentes. São seres que possuem uma inteligência complexa, que inclusive envolve a capacidade de fazer abstração ou de realizar processos complexos de raciocínio, de interpretação da realidade, de combinação de elementos para se chegar a certas conclusões, portanto, uma inteligência complexa. A emoção também é uma realidade que está linkada ou ligada a diversos outros fatores da personalidade e são muito aperfeiçoadas no caso dos seres pessoais. A volição ou vontade, capacidade de decisão com base numa avaliação inteligente e racional, a consciência de si mesmo enquanto ente existente, de sua dignidade, de seu valor, de sua importância, do significado de sua própria existência, da realidade de que ele existe. Isso aí também é uma característica dos seres racionais pessoais, e a capacidade de autodeterminar-se, decidir fazer as coisas, de fazer efetivamente com base em suas próprias decisões. Então, dessa forma, pode ser definida personalidade. Quando nós pensamos nessas coisas com relação ao Espírito Santo, o que nós precisamos é identificar se no texto sagrado, na revelação bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo, nós podemos identificar esses elementos combinados, ora expostos individualmente, ora expostos de forma combinada. Se essas realidades estão presentes na pessoa do Espírito Santo e se quando elas são apresentadas como pertencentes ao Espírito Santo, essas apresentações ou esses textos têm uma característica literal diferente daqueles textos que são alegóricos ou metafóricos ou meramente representativos. Nós vimos que nas alegações das testemunhas de Jeová, há um reconhecimento de que às vezes a Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo detentor de personalidade. Porém, eles dizem que aquilo é apenas uma forma de representar algumas características do Espírito Santo, mas que efetivamente não diz respeito a uma personalidade ou a características pessoais de fato, mas seriam então metáforas ou textos representativos.
E eles dão alguns exemplos bíblicos que, às vezes, as coisas, os poderes, algumas realidades da existência são apresentados, apesar de serem impessoais, como detendo personalidade. Eles falam, por exemplo, no vento, falam na sabedoria, e etc, etc. Jesus diz, por exemplo, o vento sopra onde quer, como se o vento tivesse vontade própria. É dito acerca da sabedoria, que ela é virtuosa, que ela age sempre com coerência, etc., como se ela fosse detentora de personalidade. Então, eles dizem, quando se refere ao Espírito Santo também, a Bíblia, às vezes, atribui características pessoais, mas apenas de forma metafórica, não de forma literal. Então, quando nós pensamos nesses textos que falam do Espírito Santo, temos que perceber se isso é assim. Se eles estão certos nessa interpretação, se esses textos realmente são metafóricos, se são textos representativos ou se são textos literais. Precisamos prestar atenção nisso. Nossa busca, portanto, acerca da personalidade do Espírito Santo nas Escrituras devem levar em conta essas duas coisas. Primeiro, se as características de personalidade estão presentes nele ou são relacionadas a ele, e se esses textos que relacionam essas características ao Espírito Santo são textos que pretendem ser literais ou são escritos com a perspectiva da literalidade, de afirmações objetivas, ou se são apresentados de forma representativa e metafórica. Comecemos então com o tratamento dessa questão de forma progressiva, partindo dos argumentos que estão mais relacionados ao texto ou à questão da palavra. Uma questão mais semântica. Então, vamos ver os pronomes que são relacionados ao Espírito Santo. Nesse primeiro momento é dito que pronomes pessoais masculinos são aplicados ao Espírito Santo. Temos alguns textos aqui, vamos conversar um pouco sobre eles. Primeiro texto é João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 26. Esse texto diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos mostrarei, ou que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim. Ou ele dará testemunho de mim. Esse é o texto de João, capítulo 15, verso 26. Um pouco mais adiante, vocês terão uma nota explicativa acerca da importância desses pronomes pessoais, pelo fato do termo grego para espírito ser neutro, mas o pronome que o antecede geralmente será pessoal e masculino. Será um pronome pessoal. Então aqui Jesus chama o Espírito Santo de ele. Ele dará testemunho de mim. Esse texto é importante também nessa argumentação por outras razões. Por exemplo, o adjetivo consolador, nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente, é um adjetivo que aponta para a personalidade também, para a consciência, para uma atividade inteligente, consciente. E o fato de que ele, o Espírito, daria testemunho acerca de Cristo. Essa também é uma atividade consciente. Dar testemunho é falar acerca de, com inteligência, com conhecimento, com sabedoria e com propósito. Mas aqui nós estamos ainda no campo semântico, né, no campo das palavras, e o primeiro argumento, portanto, diz respeito ao pronome pessoal, que está relacionado ao pneuma, ao Espírito Santo, nesse texto de João, capítulo 15, verso 26. O outro texto é João,
capítulo 16, versos 7, 8, 13 e 14, que diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diz mais, verso 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, para cada expressão acerca do Espírito é atribuído um pronome pessoal. É dito dele, acerca dele, é falado, ou ele é chamado pelo pronome ele. Ele. Quando isso está relacionado a toda a atividade dele, aqui fica claro que pretende-se apresentá-lo como com personalidade, com consciência, com capacidade de ação. Então, ele, pronome pessoal aqui, relacionado ao pneuma. Pneuma, um termo neutro, porém relacionado a um pronome pessoal. Isso acontece na maioria esmagadora das vezes quando o Espírito Santo é apresentado. O vocábulo grego para espírito é pneuma. Pneuma. Esse é um substantivo do gênero neutro. Inclusive, as testemunhas de Jeová usam também esse argumento quando dizem que o Espírito Santo, o nome ou a expressão espírito no grego é neutra, isso é verdade, e isso para eles seria mais uma prova de que o Espírito não é uma pessoa. Mas vejamos aqui, é um substantivo do gênero neutro. O que é notável, no entanto, é que em conexão com pneuma são usados pronomes masculinos, exceto quando a construção exige o neutro, como é o caso de Romanos 8 e 16. Essa associação entre pronomes pessoais masculinos com o pneuma reforça ou aponta para a ideia, para o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa, ou para a realidade bíblica da personalidade do Espírito Santo. E aqui afirma-se também que isso chega a ser dominante na construção gramatical. Então, esse é um primeiro argumento, e as provas são cumulativas. Nós começamos da prova mais básica, que é a prova gramatical, que é a questão semântica, e passamos para as provas mais contundentes e claras, que serão vistas nos próximos slides. Ainda com relação à questão gramatical, é dito que algo precisa ser ainda acrescentado. É o uso do substantivo masculino parakletos, que é traduzido por consolador. Empregado por Cristo ao referir-se ao Espírito Santo no texto de João 14, verso 17. O próprio Jesus era o consolador dos discípulos. 1 João, capítulo 2, verso 2. E consolou-os diante do fato de estar prestes a deixá-los, prometendo-lhes outro consolador, ou paracletos. Tudo o que Jesus era para os discípulos, o outro consolador havia de ser. E mais ainda, devido às limitações humanas de Jesus, que era uma pessoa que viria substituir outra pessoa. Muito bem. O que é dito aqui? Que a expressão paracletos, ou o substantivo paracletos, eu falei que era um adjetivo, de certa forma fala do caráter ou da ação do Espírito, mas aponta para a realidade do Espírito Consolador. Então, tanto é uma ação da consolação, como é uma característica distintiva do Espírito Santo e diz respeito aos seus atributos também. Por isso, apresenta aqui como um substantivo.
o Paracletos, o Consolador. Ele viria com essa função, com esse objetivo, para substituir Jesus. E onde é que está a força desse argumento? Está no fato de que Jesus, ele próprio foi o consolador dos discípulos durante todo o tempo que esteve no mundo. E ele desenvolveu essa atividade com consciência, inteligência e propósito. Agora Jesus está retornando aos céus. Porém, não deixará os discípulos órfãos, não deixará a igreja órfã. Ele enviará outro consolador. Essa expressão outro aponta para uma equivalência em todos os sentidos, de modo que aquilo que Jesus era, de forma eficaz, eficiente, o Espírito seria também. Então, o mesmo poder, a mesma eficácia, a mesma graça, o mesmo amor, a mesma realização, o Espírito faria no lugar de Jesus. Esse outro é outro no sentido mais amplo, não apenas no poder e na eficácia, mas também na realidade de sua existência pessoal. Não faria sentido Jesus enviar como substituto uma coisa sem inteligência, sem mente, sem sentimento, sem personalidade. Ele nem poderia falar em outro nesse caso. Portanto, a questão da equivalência exige uma pessoa no mesmo nível de Cristo. Portanto, a terceira pessoa da Trindade. Então, esse é um testemunho fortíssimo. Para substituir Jesus, teria que ser alguém no mesmo nível de Jesus em termos essenciais. Portanto, aqui nós temos um argumento muito, muito forte com relação à personalidade do Espírito Santo. Um segundo grupo de provas da personalidade do Espírito está em sua associação com as outras pessoas da divindade e em sua associação com os homens. Veja, a força dessas provas, dessas associações, está no fato de que o Espírito ele é associado em sua atividade a outros seres pessoais, sejam as duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, seja aos homens. Então, nós temos alguns textos como Mateus 28, 19, Atos 15, 28, 2 Coríntios 13 e 14. Vamos ver cada um deles. Mateus 28, 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, veja, batizando-os em nome, isto é, na autoridade e no poder, na autoridade e no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, uma pessoa, do Filho, outra pessoa, e do Espírito Santo, outra pessoa. Não teria sentido aqui se você substituísse, por exemplo, a expressão Espírito Santo pela expressão favorita das testemunhas de Jeová, que é a força ativa de Deus. Como ficaria isso? Veja que não daria certo. Ficaria algo como: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e da força ativa de Deus. Não faz sentido. Batizando-as no poder e na autoridade do Pai, no poder e na autoridade do Espírito, e no poder e na autoridade do poder de Deus. Não faria sentido. Portanto, essa associação do Espírito com o Pai e o Filho aponta claramente para a sua personalidade. Ele está em pé de igualdade. O outro texto é Atos capítulo 15, verso 28, que diz: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Nós aqui é a comunidade dos discípulos, dos apóstolos.
que estavam, dos apóstolos e anciãos e presbíteros de Jerusalém, que estavam tratando da questão das exigências de alguns judeus de caráter judaizante, que estavam obrigando os gentios convertidos a se circuncidarem e guardarem a lei de Moisés. Essa questão foi levada à igreja de Jerusalém, fez-se o primeiro concílio da igreja e tratou-se dessa questão. E aqui eles estão partindo para as conclusões finais desse debate, dessa discussão, que foi uma discussão racional, consciente, levando em conta verdades bíblicas, textos sagrados e a experiência dos discípulos com Jesus e com todo o conhecimento que tinham. Depois eles chegam à conclusão, mas fazem isso certamente em oração e dependência do Espírito Santo. E na conclusão, portanto, ao escrever o resultado disso, o texto final para ser enviado às igrejas, eles afirmam isso. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os representantes da igreja, homens comissionados por Deus, conscientes, inteligentes, pessoas. Mas não só a eles, primeiro ao Espírito Santo, que estava presidindo na consciência deles, na compreensão deles, aquela assembleia, que estava conduzindo-os, ampliando as suas percepções e capacidades espirituais para discernirem a vontade de Deus. Portanto, o que eles estão dizendo aqui é que as conclusões deles estavam baseadas nas conclusões do Espírito Santo, que os pensamentos deles estavam iluminados pelos pensamentos do Espírito Santo, que as decisões deles seguiam as decisões do Espírito Santo. Então, a expressão pareceu bem aponta para a razão, para a capacidade intelectual, para o poder do discernimento, da avaliação daquela situação e daquela questão, e da capacidade de chegar a uma conclusão adequada, que representava precisamente a vontade de Deus. E tudo isso partiu do Espírito e alcançou também aquela comunidade de líderes da igreja de Jerusalém. Então, mais uma vez aqui um texto muito forte para falar da personalidade do Espírito Santo. Se você substitui mais uma vez a expressão do Espírito Santo por força ativa de Deus ou poder de Deus, o texto perde o sentido. Ficaria algo assim: pareceu bem ao poder de Deus e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Não faria nenhum sentido. E seria também uma profunda agressão ao texto imaginar que os apóstolos pensavam acerca do Espírito Santo como sendo apenas uma força impessoal de Deus, de modo que isso não justificaria essa associação que eles fazem entre a inteligência do Espírito e a inteligência teológica deles. O último texto aqui desse slide é 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção apostólica. Mais uma vez, as três pessoas da Trindade são expressas aqui. E nessa bênção é desejado para a igreja, ou é invocado para a igreja, toda a bondade e amor do Deus Trino, em suas mais diversas manifestações e no reconhecimento de que a Trindade é aquela que está sobre a igreja e que abençoa a igreja. Então, cada uma das pessoas são reconhecidas como ativas e agentes da graça e da misericórdia na vida da igreja. Então, fala-se sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, o Redentor, o que deu a vida pela igreja. O amor de Deus, o Pai, que amou o mundo, que estabeleceu o plano, que enviou o seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo, que aplica
esse plano de Deus, que aplica a obra de Jesus à vida das pessoas e que reúne o povo de Deus em um só corpo e o conserva em comunhão. Então veja que aqui fala-se sobre a economia da Trindade na obra da redenção, na vida da igreja, de modo que não teria nenhum sentido você associar as duas pessoas na economia da redenção, da obra da redenção, o envolvimento com a igreja e a disposição de abençoar a igreja de forma consciente e associar a essas pessoas uma coisa inanimada, impessoal, o Espírito Santo. Não faria sentido algum isso aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do poder de Deus, ou a comunhão da força ativa de Deus. Simplesmente não faz sentido. A nota final desse slide é que tais associações, que são pessoais, só podem ser entendidas em termos de personalidade. Personalidade. Então aqui nós temos um argumento muito forte, que é o argumento da associação do Espírito com outras personalidades divinas e humanas, no caso. O terceiro grupo de provas da personalidade do Espírito Santo diz respeito aos atributos pessoais que são reconhecidos na pessoa do Espírito Santo. Características pessoais atribuídas ao Espírito Santo. Temos, por exemplo, a inteligência. Nós vimos lá atrás que, dentre os diversos atributos de personalidade, constavam a inteligência. Aonde nós vemos inteligência atribuída ao Espírito Santo? Primeiro texto é 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, que diz assim: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Onde é que nós vemos inteligência do Espírito nesse texto? Em vários momentos. Por exemplo, quando fala naquilo que foi revelado à igreja da parte de Deus, diz que essa revelação veio através do Espírito. Então fala aqui de uma atividade de comunicação de verdades, verdades espirituais ocultas, que dependiam dessa revelação para serem conhecidas pela igreja. E o agente dessa revelação é o Espírito Santo. Aqui nós temos uma apresentação clara do Espírito Santo no seu papel de mestre, de ensinador, daquele que foi enviado por Jesus para dar testemunho e para ensinar, para fazer lembradas as palavras de Jesus e deixá-las claras para os discípulos, para a igreja. Então diz aqui, primeiro, que o Espírito revelou, ensinou, mostrou. Depois diz que o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Essa perscrutação é uma atividade intelectual, de conhecimento, de apreensão de verdades. É uma capacidade gloriosa e uma capacidade infinita de compreender de forma absoluta as verdades mais profundas e inatingíveis pelos homens. Aqui diz que o Espírito não tem apenas a capacidade de conhecer as coisas, mas de conhecer todas as coisas de forma
absoluta. E isso é dito quando, em se falando desse poder de conhecimento do Espírito Santo, aponta que esse poder ele acontece até mesmo na esfera mais profunda do conhecimento, que é o conhecimento de Deus, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus onisciente. Então diz que ele perscruta as profundezas do próprio Deus, aonde nenhum homem, nenhuma inteligência, nenhuma capacidade humana pode chegar. Então não é só capacidade de conhecer, mas é capacidade de conhecer absolutamente as verdades mais inatingíveis e inalcançáveis aos homens, que são as profundezas de Deus, as profundezas do saber e do ser divino. Então é conhecimento pleno. Em outras palavras, é onisciência, onisciência do Espírito. Então a inteligência está expressa também aqui nesse ponto. E por fim, diz que as coisas de Deus são conhecidas pelo Espírito de Deus. As coisas de Deus são conhecidas pelo Espírito de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. O outro texto é Romanos capítulo 8, verso 27. E esse texto diz assim: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Aqui está falando da intercessão do Espírito. E onde é que está a questão da inteligência do Espírito na intercessão do Espírito? A intercessão que ele faz pela igreja. Veja o conjunto de argumentos de Paulo. Paulo está falando aqui de oração, da oração ou intercessão que o Espírito faz por nós. E ele está dizendo que o Espírito Santo ora ou intercede com propriedade, segundo a vontade de Deus. Isso em si já é uma atividade intelectual, já aponta para a inteligência, porque nesse caso o Espírito está relacionando nossa própria realidade, necessidade, com a vontade de Deus, de modo a construir uma corrente de intercessão ou de argumentação que corresponda à vontade de Deus e que torne viável o alcance dessa graça de Deus a nós, no suprimento de nossas necessidades. Então, fala de uma oração ou de uma intercessão eficaz. E diz mais que Deus, que sonda os corações, sabe qual é o propósito, a intenção, o objetivo do Espírito, porque a ideia de mente do Espírito aqui aponta para essa atividade consciente do Espírito, para o seu objetivo, o seu propósito, com aquela intercessão. Então é Deus conhecendo os objetivos do Espírito quando está intercedendo pela igreja, quando está intercedendo por nós. É a trindade numa relação de autoconhecimento em favor dos homens e de um conhecimento baseado na própria onisciência divina, em todos os sentidos, em todas as formas, tanto da parte do Espírito de Deus como da parte de Deus nessa relação com o Espírito no ambiente da intercessão. Então, a inteligência do Espírito está demonstrado de forma clara no texto como esse. É atividade consciente, é atividade inteligente, é atividade objetiva e propositiva. Não é uma atividade impessoal e sem inteligência, de forma alguma. Então, Romanos 8, 27 também aponta para a inteligência do Espírito Santo. Vamos caminhar um pouco mais. E aí, os 10 últimos minutos, a gente abre para
perguntas, tá bom? Caso vocês tenham. Depois diz que características pessoais são atribuídas ao Espírito Santo. Estamos ainda nesse conjunto de prova, né? Características pessoais atribuídas ao Espírito Santo. Primeiro, inteligência. Segundo, vontade. Vontade. Falamos sobre volição lá atrás, como sendo um dos elementos caracterizadores de personalidade. Então, temos aqui a vontade. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Está falando dos dons espirituais distribuídos na igreja. Quem distribui os dons? É o Espírito Santo. Ele é o agente da concessão dos dons espirituais mandados por Cristo para a igreja. É o Espírito quem distribui. Quais são os critérios de distribuição desses dons espirituais? É a vontade do Espírito. É a soberania do Espírito em decidir que dom ele vai dar a quem ele quer. Então, ele faz isso com o critério da sua vontade. Não é o critério do nosso mérito, nem da nossa vontade, mas é o critério da vontade dele, da decisão dele. Então, aponta para vontade, capacidade de escolha e de decisão. Isso é característica pessoal. Depois, amor, emoção, sentimento, condicionamento interior. Texto de Romanos, capítulo 15, verso 30 diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, Paulo está fazendo uma súplica e está pedindo por Cristo, por Jesus e pelo amor do Espírito. Ou seja, que a sua súplica seja ouvida e recebida segundo o amor do Espírito. Então fala aqui do amor do Espírito. É o Espírito que ama e que capacita a igreja a amar, que aplica a maior de todas as virtudes, que é norteadora de todas as outras, conforme o texto que diz que sem amor os dons espirituais seriam vazios, mas com amor eles fazem sentido pleno. E quem é que distribui e que capacita a igreja a amar? É aquele que é amor. É aquele que ama. É o Espírito Santo. Então aqui fala de um sentimento, de uma emoção, mas não só um sentimento e uma emoção, mas também uma disposição e uma característica essencial, o amor, que é uma realidade do Espírito, porque diz Deus é amor. Esse é um dos elementos que melhor caracterizam Deus nas Escrituras. Deus é amor. E aqui fala do amor do Espírito. Depois, bondade. Bondade. É a ação amorosa do Espírito, é o amor posto em prática. É uma atitude baseada no amor. Neemias 9:20, por exemplo, diz: e lhes concedeste o teu bom Espírito para os ensinar. Não lhe negaste, ou não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na tua sede. Então nós temos aqui um texto do Antigo Testamento. Apesar da revelação acerca do Espírito Santo no Antigo Testamento, no seu caráter progressivo, ser bastante incipiente, inicial, nós já temos textos como esse daqui, né? Textos como esse daqui, que aponta para a bondade do Espírito
e para a sua capacidade de ensinar as pessoas acerca da graça e misericórdia de Deus. Depois nós temos um outro sentimento, a tristeza. Capacidade de se entristecer. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Esse texto fala que o Espírito Santo pode ser entristecido. Entristecido. Me deixe dizer uma coisa aqui, saindo um pouco dessa temática. Primeiro, fica claro que fala de uma emoção, de um sentimento, e que sentimentos são coisas de pessoas. Então, claro que um texto como esse também prova a personalidade do Espírito. Mas quando a gente fala em sentimentos como tristeza, principalmente quando relaciona essa tristeza a uma ação humana, ou seja, a capacidade humana de entristecer outros, isso relacionado com Deus leva algumas pessoas a ficarem num certo conflito aqui. Alguns de nós, alguns irmãos. Por quê? Porque existe um conceito na teologia, e isso é muito caro para algumas correntes teológicas, que é chamado de impassibilidade de Deus. Impassibilidade de Deus. Deus é apresentado como um Deus impassível. O que é isso? É a ideia de que Deus não é movido por paixões e que ele não pode ser influenciado em suas emoções pelos homens. Porque se Deus fosse, segundo esse conceito, influenciável pelos homens, de alguma forma Deus seria refém das nossas ações e estaria condicionado em um certo nível aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Isso conspiraria contra a autonomia do ser divino com relação à sua criação, às criaturas. Eu explico. Se eu posso causar tristeza em Deus, então eu posso causar sofrimento em Deus. E, de alguma forma, os sentimentos de Deus seriam determinados por mim, em algum nível. Isso, para alguns teólogos e para algumas áreas da teologia, é inadmissível. Porque conspira, segundo esses irmãos, contra a autonomia divina. Por isso, alguns vão interpretar um texto como esse de forma metafórica também, e vão chamar isso de antropopatia. Antropopatia. O que é isso? É quando Deus é apresentado como tendo sentimentos humanos. Então, alguns vão interpretar aqui dessa forma. Não é que o espírito se entristeça com aquilo que nós fazemos, mas é como se fosse. Então, alguns vão dizer, não, isso é só um sentimento humano atribuído ao espírito. Como, por exemplo, quando se diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E alguns não admitem isso. Bom, é apenas uma nota aqui. Eu não vou muito por essa linha. Eu acho que a gente deve deixar a Bíblia dizer o que ela quer dizer. E a gente deve entendê-la nos seus termos. E o que esse texto está dizendo aqui é que, de fato, o Espírito Santo se entristece, às vezes, com algumas de nossas ações. Isso por quê? Porque ele nos ama e porque a vontade dele é a melhor para nós e diz respeito à santidade e à nossa fidelidade a Deus segundo a sua vontade. É apenas uma observação, uma curiosidade aqui. Bom, temos aí 9 minutinhos até o encerramento da aula. Eu queria ficar por aqui por hoje. A gente continua amanhã, ainda nas provas. Ou melhor, amanhã a gente já entra na questão da divindade, tá? Mas amanhã a gente pode fazer um arremate aqui com esse texto e já entrar nessa questão da divindade. Mas eu quero abrir, caso alguém tenha alguma colocação, perguntas a fazer, fique à vontade.
Temos aí uns 8 minutinhos agora. Reverendo, como eu não gosto de polemizar, eu vou perguntar. O senhor acha que Deus realmente se arrependeu? Claro que entristece, eu sei que deu por conta do nosso pecado, né, e tal. Mas o senhor acha que Deus se arrependeu de ter Certo, criado o ser humano? certo. Vamos lá, Anderson. Eu poderia ter ficado calado, né? Nada, mestre. Tá com o senhor que é sempre um aprendizado. Não, mas eu digo assim, você não me colocaria contra a parede dessa forma. Eu iria dormir em paz. Mas deixa eu dizer da seguinte forma, Anderson. É, é claro, é claro que aquele texto não está dizendo que Deus foi pego de surpresa e que Deus teve o mesmo tipo de sentimento que a gente tem quando, por exemplo, faz uma coisa e diz: "Ah, eu fiz uma bobagem, eu não deveria ter feito isso." Seria muito pequeno e antibíblico a gente pensar acerca de Deus dessa forma, né? Um Deus que ficou surpreso porque o que ele fez não funcionou, não deu certo. Ele cometeu um erro em alguma parte do processo. Então, isso é biblicamente inadmissível. A Bíblia diz claramente que tudo que Deus fez era bom, ele reconheceu isso, ele se alegrou com isso, inclusive com o homem. No entanto, nós chegamos a um texto como esse, que fala do pecado, da proliferação do pecado, do adensamento do pecado, do envolvimento crescente das pessoas com aquilo que desagradava a Deus, ao ponto de culminar com uma afirmação surpreendente como essa. O que é que eu particularmente penso acerca de um termo como esse? Eu vou começar de uma perspectiva negativa. Eu acho que a gente não deve levar o conceito de antropopatia como sendo elemento determinante desse texto ao ponto de esvaziar o próprio texto. Em outras palavras, se eu pego essa proposta de forma plena, de forma absoluta, eu vou chegar à conclusão de que o texto não diz coisa nenhuma. Porque é como se ele estivesse dizendo algo que não está dizendo. É como se ele falasse de um arrependimento de Deus que não existiu. É como se ele estivesse dizendo que, em tese, Deus tem arrependimento, mas essencialmente não tem. Então, no fim das contas, o texto não diz nada. O conceito de antropatia aplicado a um texto como esse esvazia o próprio texto. Então, não comunica, não tem comunicação aqui se fosse assim. Tendo posto esses dois fatos, primeiro, que esse tipo de arrependimento de Deus não é idêntico ao arrependimento humano, no sentido de perceber que ele errou e não devia ter feito, porque errou, e também que não pode ser algo que não tem significado algum, como é aqui o conceito de antropopatia, quando aplicado a uma situação como essa. Só um minutinho, tá? Deixa... O cachorro estava latindo aqui, eu pedi para alguém brigar com ele, discipliná-lo. Então, veja só, a gente não pode esvaziar dessa forma. Então, eu prefiro entender isso nos termos do texto. E o que é que o texto aponta? Naquele momento, a culminância daquele processo foi de tal forma ofensiva a Deus e causou em Deus uma profunda tristeza e um nível de sentimento que o fez considerar o homem na sua realidade existencial. Em outras palavras, houve um impacto no ser divino, não de reconhecimento de falha dele, não na ideia de arrependimento como fraqueza, mas de reconhecer que aquele homem que estava ali, de longe, era aquilo que ele fez.
E isso é expresso densamente com essa expressão: arrependeu-se Deus de ter criado o homem. Eu acho que esse arrependimento aqui é sim uma emoção negativa, no sentido de que isso entristece a Deus, mas não é arrependimento no sentido de que Deus diz assim: eu errei, não deveria ter feito assim. Eu acho que aqui não. Eu acho que é a forma de dizer que ilustra a densidade do sentimento divino que se vê ofendido pelo pecado. Mas não é o reconhecimento de uma fraqueza divina ou arrependimento enquanto reconhecimento de que Deus errou naquele processo. O que eu estou dizendo é o quê? É que a gente não pode esvaziar as alegações bíblicas acerca dos sentimentos de Deus a tal ponto que isso acabe não significando absolutamente nada. Eu não sei se ficou claro, Anderson, mas assim, eu não digo que Deus se arrependeu de ter criado no sentido literal, mas eu acho que esse termo aponta para uma profunda tristeza e uma expressão clara de que Deus estava realmente muito Professor Alexandre, aborrecido com aquilo tudo. Oi. boa noite. Sou Mauro. A gente não fui seu aluno ainda, estou sendo agora da Olá, primeira. Mauro. Paz. Então, a gente poderia pensar numa mãe que teve um filho que a decepcionou de uma forma gigante, mas esse sentimento pode ser comparado assim. É meu filho que fez algo terrivelmente, né? Mas é meu filho. Tem Eu, algum sentimento assim eu parecido? acho, irmão Mauro, eu acho que, claro, qualquer comparação que a gente faz entre a humanidade e Deus sempre vai ser parcial e incompleta. Mas em termos de ilustração, não é, de esclarecimento do tipo de sentimento que Deus tem, eu acho que pode ser ilustrativo até um certo ponto. Em termos da emoção, do sentimento que se tem, do reconhecimento da contrariedade, ou seja, isso que está acontecendo não é o que eu quero, não é o que eu planejei. Eu acho que ajuda na compreensão. A gente não pode levar até as últimas consequências, mas eu acho que ajuda. E só uma coisinha aqui, viu? Em termos da nossa linguagem, quando a gente fala, por exemplo, veja que tudo em teologia a gente tem, a gente caminha como se caminhasse num campo minado quando a gente está falando de algumas coisas. Então, por exemplo, eu acabei de falar aqui, não era o que Deus queria, não era o que ele tinha planejado. Isso aqui vai ser confuso também para algumas concepções teológicas, entendeu? Só que eu tô pegando aqui no direito de usar expressões bíblicas que, que me garantem poder afirmar coisas assim. Falar de Deus sendo contrariado, falar de coisas que Deus não queria, que Deus não tinha planejado, porque é linguagem bíblica. Então a gente precisa, nesse momento, reconhecer que a Bíblia ela não está preocupada com concepções teológicas que sempre pensam em categorias teológicas. Por exemplo, Deus não pode ser surpreendido, Deus planejou o futuro, Deus tem o futuro nas mãos e vai levá-lo a uma conclusão adequada, de acordo com os seus planos e tal. Essas são concepções e percepções teológicas. E não é necessariamente a linguagem bíblica em todas as situações, em cada situação. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, a Bíblia vai falar de Deus como sendo contrariado. E diversas vezes vai falar assim. Por exemplo, quantas vezes ele não enviou profetas para falar ao seu povo e o seu povo rejeitou? E foi contra isso. Quantas vezes Deus não demonstrou estar aborrecido com a atitude do seu povo? Quantas vezes a Bíblia não... Peraí, seu microfone bloqueou e fechou aí. Certo, abri agora, foi meu antebraço que bateu aqui. Então, a Bíblia não está muito preocupada com um tipo de linguajar que respeite as percepções e interpretações teológicas. Ela está preocupada em comunicar. E nessa comunicação, ela fala em termos assim. Deus sendo contrariado, a vontade dele sendo desobedecida,
os planos dele sendo, de alguma forma, rejeitados pelos homens, etc. Claro que num campo mais profundo das percepções teológicas e das compreensões, a gente vai ver algo a mais aí. A gente vai ver um Essa Deus... expressão de arrependimento, professor, Sim. é palavra traduzida para nós ou é de original nesse sentido mesmo? Essa palavra admite, sim, essa interpretação de arrependido, não é? Mas admite também, por exemplo, o conceito de que isso pesou no seu coração, né? Ou seja, arrependimento no sentido de profunda tristeza com relação àquilo. Mas é possível, sim, falar em arrependimento, não seria. Agora, as palavras são dinâmicas. E é essa questão que o Anderson coloca aqui. As palavras são dinâmicas. Então, a Professor, expressão eu posso fazer uma arrependimento... colocação? Sim, só fechando aqui. A expressão Só que, arrependimento, ela pode ter uma envergadura muito grande. Por exemplo, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das bobagens que eu faço e que eu digo. Eu me arrependo de ter feito o que eu não deveria fazer. Esse tipo de arrependimento Deus nunca terá. Porque tudo isso é arrependimento com relação a coisas erradas, equivocadas que eu fiz. Mas esse nível de arrependimento que é expresso na Escritura, acerca do homem que Deus criou, não é no sentido de um reconhecimento de uma fragilidade divina, de algo que ele fez e não deveria fazer, mas tudo isso está atrelado ao conceito de pecado humano e de tristeza divina pelos desdobramentos da existência humana até aquele ponto. É arrependimento entendido sob essa luz, sob esse sentido. pastor, ô, professor, eu gostaria de fazer uma colocação no sentido teológico. Certo. Se você for olhar no caráter de Deus, existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis, certo? Certo. Os atributos incomunicáveis, a imutabilidade de Deus, ela está exatamente nos atributos incomunicáveis do caráter de Deus. Uhum. Isso significa que Deus é imutável, então ele não muda. Isso. Essa expressão que foi dada nesse versículo é simplesmente uma forma que a pessoa que fez a transcrição, ele deve ter feito uma transcrição pelo fato dele entender que é para que a pessoa que está lendo o texto entenda, porque nós somos limitados no conhecimento de Deus. Ou seja, nós não temos o conhecimento de Deus. Então, a forma mais fácil de você buscar o entendimento para a gente, como ser humano, é chegar e dizer que Deus, não entristeceu. Não existe outra maneira. Certo. Tá certo? Então, por isso que a imutabilidade de Deus, o caráter de Deus, ela reforça que Deus não se arrependeu, não é? Tá certo? Inclusive, logo em seguida, o versículo ele fala sobre o texto que diz que Deus não é homem para Que minta, nem filho do homem para que se arrependa. não é verdade? Então, nem filho do homem para que se arrependa. Para que se arrependa. Então, para que se arrependa. Então, o que é que acontece? Esse texto, ele está dito aí de uma forma, tá certo? Para que a gente entenda a palavra de Deus, porque Deus, o pensamento dele é tão grande em relação aos nossos entendimentos que a gente não chega, não é? Uma forma de dizer a maneira mais fácil é dizer que ele entristeceu, não é? Tá certo? Esse é o meu entendimento. Ou seja, ele é imutável. Na hora que você diz que ele não muda, você não pode dizer que ele se arrependeu, né? Não é verdade? Certo. Muito bom, então, esse é o meu Edivalter. entendimento. Não sei se eu estou correto. Muito bom. Eu agradeço, inclusive, por sua colocação. E ela me dá oportunidade de acrescentar uma coisa aqui, que eu acho que também é importante. Então, muito boa a sua colocação. Deixa eu acrescentar aqui o seguinte.
É absolutamente verdadeiro que Deus é imutável. O atributo da imutabilidade é, sim, um atributo incomunicável. Ou seja, se algum irmão ainda não conhece bem esse linguajar teológico e tal, atributos incomunicáveis de Deus diz respeito às perfeições divinas, aquelas perfeições que não existem nos outros seres, mas só em Deus. Então é incomunicável nesse sentido, de Deus não ter dotado a criatura com essas capacidades. Dito isso, o conceito de imutabilidade está diretamente relacionado ao conceito de perfeição. O que é perfeito não pode mudar nem para melhor nem para pior, porque ele já é pleno. Se alguém muda para melhor é porque não era perfeito. Se alguém muda para Muda para pior é melhor, porque para não é pior, porque perfeito. Pode por se, modalidade, né? pode se Imutabilidade. degenerar, É. exato. Então Mudar, Deus né? é. Então Deus é imutável em todos os sentidos, em sua santidade, em seu poder, em seu caráter, em sua sabedoria e etc, etc. Esse é um fato. Agora, eu quero pegar o gancho disso que o irmão Eri Walter colocou para dizer o seguinte: é verdade, sim, que a Bíblia ela vai usar categorias humanas para revelar Deus para a humanidade. Ou seja, a linguagem é o nosso, é a nossa, melhor dizendo, a linguagem que a Bíblia usa é a nossa, os termos são os nossos, as categorias são as nossas, e tem que ser porque se não for, não tem comunicação e não tem informação. Como nós não sabemos a linguagem celestial, a linguagem divina, não faria nenhum sentido Deus revelar-se na linguagem dele, enfim, nas categorias dele. Não teria comunicação, não faria sentido. Então ele sempre vai se revelar em nossas categorias, em nossos termos, em nosso vocabulário. Inclusive usando das nossas experiências. Claro que é um caso como esse. No entanto, eu queria só destacar uma coisa. Primeiro, o fato de que, tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos características que são ou nos foram dadas pelo ser divino. Então, essas características pessoais que nós temos, elas não foram inventadas para nós, elas foram comunicadas por meio dessa imagem e semelhança divina. De modo que, de alguma forma, o que Deus é, nos termos comunicáveis, nós somos. Deus tem inteligência, nós temos. Deus ama, nós também. Deus sente, nós também. Deus é relacional e nós também, etc, etc. Então, coisas que dizem respeito a nós não são necessariamente estranhas a Deus. Esse é um primeiro fato. Segundo fato, apesar da Bíblia usar linguagem humana e experiências humanas para comunicar as verdades profundíssimas de Deus para os homens, essa comunicação não pode ser de tal forma distinta ao ponto de nos impossibilitar algum nível de compreensão acerca do ser divino. Em outras palavras, se a Bíblia fizesse uma abstração de tal ordem entre Deus e nós, ao ponto de tentar falar alguma coisa de Deus, usando nossas categorias, mas isso esvaziasse tanto o conceito, a ponto de não transmitir nada, então não teria sentido a revelação. O que é que eu estou dizendo com isso? Que mesmo quando a Bíblia tenta traduzir a realidade divina, os fatos divinos e mesmo o caráter divino, que é profundíssimo e perfeito, e tenta nos explicar isso em nossas categorias, isso tem que guardar alguma relação com o fato divino. Então, se ela usa o termo arrepender-se, esse termo tem que ser entendido nessa categoria possível dos conceitos de arrependimento,
para nos comunicar um fato acerca de Deus. Caso contrário, não tem comunicação nenhuma e não tem sentido o uso daquela expressão revelada. Então, o que é que eu estou dizendo? Que apesar de Deus ser perfeito em tudo, mas existe um nível na realidade divina, quando relacionado à criatura, que, de alguma forma, é melhor expresso por essa expressão, por essa palavra, arrependimento, e não por outra. E não por outro termo. Caso contrário, ela usaria outro termo. A mesma coisa com relação à tristeza do espírito. Ou seja, por que usa a expressão tristeza ao invés de outra? Porque a expressão tristeza melhor reflete esse fato, apesar das perfeições divinas e da autonomia divina. Tá entendendo o que eu estou dizendo, então? Eu entendi. No caso da tristeza do Espírito Santo, é porque tem muitas denominações que entendem que o Espírito Santo se afasta, não é, do homem. Mas, na realidade, ele não se afasta, ele se entristece. Aquele que é salvo não perde a salvação, não é isso? Por isso que fala na Bíblia, ele se entristece. Sim. E não se afasta. Isso. Entendeu? Eu acho que o sentido é mais isso. Para não dizer que ele se afasta, mesmo, né? Se bem que Davi pediu que o Espírito Santo não se afastasse dele, né? Não é verdade? Mas, na realidade, não era se afastar, era não se entristecer, não é? Certo. Não sei se eu estou fazendo a colocação correta. Não, mas o termo é entristecer-se mesmo. Tá certo. Irmãos, né? Tem umas denominações que acham que é afastamento, né? Porque a pessoa perde a salvação, né? Ninguém perde a salvação. Isso no meu entendimento, né? No meu conceito teológico, né? Mas a ideia mesmo é de tristeza. A ideia mesmo é de tristeza. É de tristeza mesmo. Irmãos, eu ficaria aqui até amanhã conversando com vocês, mas a hora estourou, o tempo estourou. A gente vai encerrar a gravação aqui agora e amanhã a gente continua esse papo. Tá bom? A gente pode trazer. Agradeço, professor. Olha, a aula foi excelente, viu? Ótima. Obrigado, muito irmão. boa mesmo. Obrigado. Gostei. Obrigado. Viu? Obrigado. Que Deus te abençoe, viu? Amém. E obrigado. continue te usando, viu? No ensino da palavra, tá? Obrigado, irmão. Ore por Alexandre. mim. Oi. Ricardo. Olha só, Ricardo. amanhã eu não vou poder assistir a aula. Ela vai ficar gravada, que eu possa assistir outro horário, meu irmão. Vai sim. É porque tem o culto da igreja, a gente tem que estar presente lá. Vai estar gravado. Tá bom, obrigado. Hein? Ok. Irmãos, obrigado por tudo. Deus abençoe vocês, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Até amanhã, professor. Amém. Paz. A gente tá com a camisa branca do Verdão, viu? Ok. Tudo Verdão aí, ó. É bonita, eu reconheço. O senhor é um caminhão carregado de teologia, viu? Eita. Ô, Anderson, tu não é flamenguista não, é, Anderson? Homem, não falou mal